para cima do Vitória, mas levou um grande susto. E o calor gigantesco, temperatura alta no Caldeirão de São Januário, o time vascaíno precisou de suar 1 litro certo para ganhar do Vitória. Que jogo, hein, professor? 7 gols. É impressionante quando você tem um jogador expulso, bem expulso, o Halter, né? Foi bem expulso. Lamentavelmente, quer ele goste ou não, a regra tem que dar pênalti. A bola ela iria a bola iria para o jogador do Vasco. Se ele quis ou não, o braço dele estava totalmente aberto, intencional ou não, ele tirou a bola da direção que ela ia para o jogador do Vasco. E aí ele se revolta, toma o cartão, depois dá um empurrão agressivo em cima do jogador do Vasco. Foi esse lance aí do pênalti. Não tem jeito, tem que marcar, pô. Agora, tem que marcar para todos. Isso é que tem que ser feito, tem que marcar para todos. Mas eu concordo com a marcação do pênalti. O Ryan, que está jogando muito bem, bateu muito bem o pênalti. Não tinha nem o que pensar pro goleiro. E aí... o lance do pênalti, né? Tá ali, ó. Tá aberto. A bola bate na mão, ela viria para cá, lá, o passe, né? A bola ia... Isso foi pênalti, claro, ali, ó. Tem que discutir. A bola, seria o passe. Não tinha jeito, tem que dar o passe mesmo. E o Halter fez a maior festa. E incrível que depois o Vasco, jogando contra 10, ficou cruzando bolas pela diagonal. Diagonal, até que, né, eles fazem aquela ultrapassagem com o Piton, e o Piton vai cruzar essa bola colado à linha de fundo. O que acontece quando você cruza essa bola colada à linha de fundo? A zaga toda está correndo contra o seu próprio gol. Fica mais difícil. Quando você faz lá da diagonal, por exemplo, esse cruzamento aí, né? Quando você faz desse cruzamento aí, a zaga está toda pronta. Não fosse o pênalti, não ia acontecer nada. Deixa eu chamar aqui pode concluir, a Jéssica Dias, para falar aí sobre essa vitória do Vasco, atualizando as informações também. Jéssica. Amigos, um forte abraço a todos. Que jogo épico o Vasco fez em São Januário neste domingo. Bateu vitória pelo placar de 4-3 em uma partida que teve de tudo. 2 viradas, pênalti marcado pelo VAR, expulsão polêmica, crias da base brilhando, vaias no intervalo e festa da torcida Cruz Maltina ao final. Pedrosa tá com as canjicas de fora, que ele tá feliz, segundou. Né? Vamos ter uma semana de data FIFA, mas hoje é muita fofocaiada aqui nesse programa, hein? Eu tava até com medo, Fernanda. De quê? Ficar 10 dias com gosto amargo do empate na boca. Eu sei, eu tô assim. Só que o meu é pior. Então vamos falar de Vasco agora, hein, ô Pedrosa? Cara, ficou bonita essa imagem, cara. Olha lá, ó. Gostei. Gostou, Gostei. ô Pedrosa, do Vasco ontem? Se estressou um pouquinho, hein? Fiquei mais nervoso do que estressado. Entendi. Assim. Cara, assim, primeiramente o Vasco da Gama fez aos 6 minutos o gol com o Nuno Moreira, uma belíssima assistência do Paulo Henrique. Destacar também mais uma vez a movimentação sem a bola do Verratti, que foi assim contra o Cruzeiro que o Ryan faz o gol, onde os 2 zagueiros do Cruzeiro vão atrás do Verratti e os 2 zagueiros do Vitória foram atrás do Verratti também, o que deixa o Nuno Moreira com condições de invadir essa área e fazer o primeiro gol. Mas parece que o gol fez mal ao Vasco. Parece que depois do gol o Vasco parou de jogar. Teve até uma oportunidade com o Ryan e mais uma jogada do Paulo Henrique, mas o Vitória cresceu na partida. O Vitória ganhou o campo, o Vasco baixou as linhas, perdeu a intensidade e a virada veio com todo o mérito da equipe do Vitória. Primeiramente no lance ali em que o Vasco não conseguiu fazer a pressão no pós-perda da bola, e aí vem o lançamento e pra mim, o canto à pedra que bate essa bola cruzada, pra mim aquela bola era defensável. Fez uma boa partida, Boa né? partida. O Léo Jardim não vive uma grande fase com a camisa do Vasco, o Léo Jardim não vive uma boa fase com a camisa do Vasco. Pra mim o gol do Vitória, o primeiro lance, é defensável. Apesar de ser um ótimo goleiro que já salvou o Vasco diversas vezes, essa bola pra mim ele tinha que ter pegado, até pelo alto salário que ele ganha, pelo grande jogador que ele é, por tudo que a gente espera dele. Eu acho que ele não vive uma grande fase com a camisa do Vasco. Dito isso, o Vitória consegue empatar depois de uma bola aérea, mais um mole do Hugo Moura no sistema defensivo, e aí logo depois vai pro segundo tempo. A grande diferença é que no primeiro tempo, o Vasco, depois que toma a virada, não consegue mais jogar. Cria pouquíssimas oportunidades. E aí a gente bate numa tecla que a gente vem falando aqui no SBT já tem um tempo. O Verratti sai do jogo
coloca o Andrés Gomes na ponta direita, o Lucas Piton na lateral esquerda, coloca o Ryan de centroavante e um passe do Paulo Henrique para o Andrés Gomes faz com que o Andrés Gomes, o colombiano, deixe o Ryan na cara do gol. Ele, inclusive, tem 3 assistências já com a camisa do Vasco, o que mostra a importância dos reforços, não só defensivos, mas também você ter peças lá na frente. O Vasco melhora, assim, o Verratti em campo. É um jogador que, de fato, está vivendo uma má fase. É um time muito mais articulador e que consegue a virada num outro jogador que, para mim, foi muito importante, o Robert Renan. Jogou demais ontem, uma partida absurda desse zagueiro. E ele participa do lance do pênalti, mas foi uma coisa pequena em relação ao grande jogo que ele fez na partida de ontem. Pênalti, Ryan, mais uma vez, para mim, o melhor sub-20 do Brasil. Se for colocar a seleção do campeonato, o Ryan está na conversa da seleção do campeonato, ele tem que estar na conversa, fez 2 gols pela primeira vez, chegou a 14 gols na temporada, é um moleque muito especial, jogando demais, e tudo isso também tem muito mérito do Diniz. Só que aí vem os lances, digamos assim, polêmicos da partida. Que foi o que aconteceu em todo o jogo nesse final de semana, né? Exato. A falta pro Vitória, o empurrão do Lucas Jalter, que já tinha amarelo, e toma o segundo amarelo. No meu entendimento de futebol, Fernanda, ele não deveria ser expulso. Aquilo ali, pra mim, é coisa de jogo. O Lucas Jalter reclama, bota dedo na cara do juiz e tudo isso ele faz. Mas se o Vasco toma um cara expulso daquela forma, eu estaria aqui revoltado. Então, pra mim, ontem, depois de ter sido prejudicado diversas vezes no campeonato, o Vasco acabou beneficiado. Só que a gente pode discutir um outro lance, que é o lance do Léo Jardim. Sim. Novamente, no meu entendimento de futebol, isso não é nada, tá? Isso não deveria ser marcado falta e pra mim o gol é legal mesmo. Agora, qual é o critério do campeonato? É esse no que tá na critério do tela campeonato, meu camarada, essa falta é dada todo jogo. Todo jogo o goleiro sai da área, alguém encosta nele, falta marcada, acabou o ataque. E muitas vezes é perigo de gol. O camisa 4 do Vitória, eu esqueci o nome do camisa 4, ele atrapalha o Léo Jardim. Ele de fato faz aquilo ali. Só que, repito, no meu entendimento, não é falta. Ele saiu mal do gol. E é mais um motivo para eu falar aqui sobre o Léo Jardim, que é um grande goleiro, mas também tá mal. O ponto é, essa falta já foi dada diversas vezes no campeonato. Mas não foram poucas, não. Muitas vezes. E mais uma vez a arbitragem mostra a falta de critério. O Vasco toma um empate nessa falha do Léo Jardim. E aí o Diniz começa a colocar atacante. Bota o Matheus França, bota o David, já tinha colocado o Lucas Piton, coloca o Coutinho para jogar praticamente de volante. Camisa 5, Camisa 5 praticamente, e libera o Robert Renan. O Vasco estava atacando praticamente com todos os jogadores. E foi premiado justamente com a entrada do GB, um garoto que quase foi vendido ao Fenerbahçe, só não foi vendido porque lá ele foi reprovado nos exames médicos. O Vasco retorna com ele, prepara o GB, o Diniz dá confiança para ele e ontem ele entra para fazer o gol. Mais um garoto forjado no Vasco da Gama, que até pouco tempo estava nas arquibancadas torcendo pelo Vasco e dessa vez ele está lá dentro fazendo um gol. Então isso mostra como a base do Vasco é forte e o Vasco, se eu já tinha falado que não tem que olhar lá para baixo, abre 8 pontos do Z4 e fica muito mais próximo da parte de cima do que da parte de baixo. Muito pelo contrário, vai atrapalhar, mas não sou sommelier de torcedor, o torcedor pagou o ingresso, faz o que bem entender. Mas concordo com todos vocês, ele falhou, acho que um goleiro do nível dele não pode tomar um gol como esse. E se a gente está dizendo que ele falhou, é porque justamente a gente espera muito mais dele. É pela qualidade que ele já apresentou em outros momentos com a camisa do Vasco. Mas para mim nenhum absurdo, falhou, tem que sair do time, não, nada disso. Pelo contrário, é um jogador que tem muito crédito, com certeza vai voltar a fazer boas atuações, vai salvar o Vasco novamente em alguma outra partida e vai voltar a ser elogiado, como já foi em outros momentos. Mas, ao invés de falar do jogador que falhou, eu quero falar de um outro jogador que hoje é jogador de seleção brasileira, que é o Paulo Henrique. Está jogando muita bola e foi convocado para a seleção brasileira com muito mérito. Vamos mostrar embora a arte tenha aí sido que ele chamado, foi convocado? embora Tem tenha aí, sido né? chamado após a lesão de um jogador, Tá que aqui no na caso tela. Wesley, lamentavelmente, mas pelo menos ele foi convocado. Não é jogador de Copa do Mundo. Tudo bem, ele vai ter história para contar para os filhos dele, para os netos dele, que um dia ele foi convocado para a seleção brasileira e de uma maneira extremamente justa. É um jogador que vem jogando muita bola, inclusive jogou muita bola contra o Vitória. Jogador importantíssimo ao Vasco da Gama. Então quero elogiar a partida do Paulo Henrique. E sobre o Léo Jardim, só para encerrar esse assunto, é passado. Eu acho que ele falhou naquele momento ali, vida que segue. Em algum momento ele vai voltar a jogar bem. E o Paulo Henrique, parabéns a ele pela convocação, porque de fato estava merecendo ser chamado pelo técnico Ancelotti, independentemente se vai estar na Copa ou não, mas hoje é meritocracia. Se hoje na posição a gente está falando que ele é um dos melhores de futebol brasileiro, por que não convocá-lo? E ele está lá atualmente. E já tem um tempo que você está pedindo a convocação dele aqui, hein, Pedrosa? Cara, é porque, Fernanda, o Paulo Henrique, ele, diferentemente de muitos jogadores que são convocados, ele não tá jogando bem há 2 meses, há 3 meses. O Paulo Henrique, ele joga bem dentro do futebol brasileiro desde 2023. E aí eu acho realmente que você tem que ter um tempo maior de maturação
2024, olha o ano inteiro do Paulo Henrique. Ótimo. Entra 2025, olha o ano inteiro do Paulo Henrique. Ele continua ótimo. Aí o Paulo Henrique é o jogador que mais participa na posição dele de gols, é o jogador que mais tem desarmes, é o jogador que mais vence duelos, é o jogador... Você olha todos os números, tá o Paulo Henrique em primeiro. E tem um ponto, Pedrosa. Então, ele assim, joga num time que hoje, tudo bem, hoje ele tá um time mais organizado. Mas pega o primeiro semestre do Vasco da Gama, ele jogava numa equipe totalmente desorganizada. Imagina o Paulo Henrique jogando numa equipe organizada, com um treinador desde o primeiro momento. Sim. Então, assim, é um jogador que merece muitos elogios. Eu acho que a convocação dele culmina com o bom momento que o Vasco vive. Ele está sendo convocado porque ele está em evidência com a melhora do Vasco. Verdade. Porque realmente tem um preconceito ali, você está brigando na parte de baixo da tabela. Tem. O e cara... é difícil a gente ver alguém ser convocado nessas Exato. condições, né? O cara tá jogando bem, mas ele tá jogando bem num Claro. time que tá brigando para não cair. Aí ele nunca vai ser convocado. O Paulo Henrique não, ele tá acompanhando a evolução do Vasco e ele é uma peça crucial. E assim, se você não teve oportunidade, tudo bem, você não assiste jogos do Vasco e tá contestando essa convocação, assista, cara. Assista, porque é impressionante a capacidade física dele, de recomposição, como ele tem melhorado no ataque. Ontem ele participa de 2 gols do Vasco. Ele jogou muito bem. Ele jogou muito. E mais uma vez, tá? Então, assim, é um jogador realmente especial. E só para dar uma moralzinha aqui também pro Piton, que é o cara que faz o cruzamento do último momento ali. Ele entra no segundo tempo, ele já entra bem. Cara, as pessoas não sabem o nível de dificuldade que é você conseguir acertar um cruzamento aos 40 e tal do segundo tempo, indo na linha de fundo, e ele coloca a bola na cabeça do GB. Nesse fundamento ele é muito bom. O Paulo Henrique é quase um lateral completo. Se ele acertar melhor ainda o terço final dele, cara, é um bom lateral mesmo. Agora, 2 pontos sobre o Vasco. O Pumita, pô, eu acho que ele foi muito bem na ausência do Piton, inclusive foi convocado para a seleção uruguaia. Eu não sei se o time melhora com a saída do Verratti, mas o time melhora com a entrada do Gomes. Ofensivamente. Então, assim, se o campo fala, o Fernando Diniz tem que dar o braço a torcer. Sim. É um jogador que muda o estilo do Vasco. Verdade. Quando ele entrou ontem, e assim, eu fiquei até na dúvida, será que agora o Fernando Diniz vai entender que de fato o Verratti, quando sai do time, melhora a equipe? E melhorou. O segundo tempo do Vasco foi muito melhor. Então, se o campo fala, como a gente brinca aqui, o Gomes precisa ser titular nesse time do Vasco. Eu vi um comentário lá na minha live ontem, Vene, que é o seguinte: o Fernando Diniz do primeiro tempo tem que aprender com o Fernando Diniz do segundo tempo. É isso. Se ele aprender, o Vasco vai melhorar. E é de fato, cara, aquilo que a gente falou, time grande não tem cadeira cativa. Mas às vezes essa coragem, esse tipo de coragem dele, né, nem sempre dá certo, né? O caldeirão de São Januário ferveu e o Vasco precisou suar muito, literalmente suar 1 litro, como foi dito, para arrancar essa vitória de 4-3. Que épico! O jogo teve de tudo: expulsão correta de Alter, pênalti claro após o VAR e uma falha inacreditável do Léo Jardim que quase custou a vitória. Mas o que importa é a lição. O Vasco mostrou que é o time da virada. Mesmo com as vaias no intervalo, mesmo com o calor, o time de Fernando Diniz teve força mental para buscar o placar 2 vezes. E o protagonismo? Mais uma vez, os crias da base. Ryan, com a frieza de um veterano, chamou a responsabilidade no pênalti e brilhou. E o GB apareceu aos 53 minutos para dar o golpe de misericórdia. O DNA vencedor do Vasco está nos jovens.